Bem-vindos a mais um dia do nosso projeto de leitura da Bíblia Sagrada em um ano, porções diárias. Que grande alegria ter você aqui comigo. Pelos próximos 30 minutos, mais ou menos, nós vamos ler 4 porções das Escrituras, vamos fazer uma breve meditação e vamos nos unir em oração para que o nosso dia seja maravilhoso. Vamos lá? Então ajeite-se numa posição confortável e se concentre para iniciarmos. Pedimos, Senhor, humildemente, que nos traga entendimento da Tua Palavra e o Teu santo direcionamento para os nossos passos em nosso caminho. Guia-nos, Senhor, nesse dia e abre os nossos olhos para a Tua verdade. Em nome de Jesus, amém. E no dia de hoje, nós vamos ler Deuteronômio capítulo 2, versículo 1, até o capítulo 3, versículo 29, Lucas capítulo 6, versículos de 12 a 38, Salmo 67, versículos de 1 a 7 e Provérbios 11, versículo 27. Vamos lá? Começando com Deuteronômio 2. Então demos meia volta e partimos para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me havia ordenado, e por muitos anos caminhamos em redor dos montes de Seir. Então o Senhor me disse: vocês já caminharam bastante tempo ao redor destas montanhas, agora andem para o norte, e diga ao povo: vocês estão passando pelo território de seus irmãos, os descendentes de Esaú, que vivem em Seir. Eles terão medo de vocês, mas tenham muito cuidado. Não os provoquem, pois não darei a vocês parte alguma da terra deles, nem mesmo o espaço de um pé. Já dei a Esaú a posse dos montes de Seir. Vocês lhe pagarão com prata a comida que comerem e a água que beberem, pois o Senhor, o seu Deus, os tem abençoado em tudo o que vocês têm feito. Ele cuidou de vocês em sua jornada por esse grande deserto. Nestes 40 anos, o Senhor, o seu Deus, tem estado com vocês e não lhes tem faltado coisa alguma. Assim, passamos ao largo de nossos irmãos, os descendentes de Esaú que habitam em Seir. Saímos da rota da Arabá, de Elate e de Ezion-Geber. Voltamos e fomos pela rota do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: não perturbem os moabitas, nem os provoquem à guerra, pois não darei a vocês parte alguma da terra deles, pois já entreguei a região de Ar aos descendentes de Ló. Antigamente, os Emins habitavam nessa terra. Era um povo forte e numeroso, alto como os Enaquins. Como os Enaquins, eles também eram considerados Refaíns, mas os moabitas os chamavam Emins. Também em Seir, antigamente, habitavam os Oreus, mas os descendentes de Esaú os expulsaram e os exterminaram e se estabeleceram em seu lugar, tal como Israel fez com a terra que o Senhor lhe deu. Agora levantem-se, atravessem o vale de Zered. Assim atravessamos o vale. Passaram-se 38 anos entre a época em que partimos de Cades Barneia até quando atravessamos o vale de Zered, até que pereceu do acampamento toda aquela geração de homens de guerra, conforme o Senhor lhes havia jurado. A mão do Senhor caiu sobre eles e, por fim, os eliminou completamente do acampamento. Depois que todos os guerreiros do povo tinham morrido, o Senhor me disse: vocês estão prestes a passar pelo território de Moabe, pela região de Ar, e vão chegar perto da fronteira dos Amonitas. Não sejam hostis a eles, pois não darei a vocês parte alguma da terra dos Amonitas, pois eu a entreguei aos descendentes de Ló. Essa região também era considerada terra dos Refaíns, que ali habitavam no passado. Os Amonitas os chamavam Zanzumins. Eram fortes, numerosos e altos como os Enaquins. O Senhor os exterminou, e os Amonitas os expulsaram e se estabeleceram em seu lugar. O Senhor fez o mesmo com os descendentes de Esaú que vivem em Seir, quando exterminou os Oreus diante deles. Os descendentes de Esaú os expulsaram e se estabeleceram em seu lugar até hoje.
Foi também o que aconteceu aos aveus, que viviam em povoados próximos de Gaza. Os caftoritas, vindos de Caftor, os destruíram e se estabeleceram em seu lugar. Vão agora e atravessem o ribeiro do Arnon. Vejam que eu entreguei em suas mãos Seom o amorreu, rei de Hesbom e a terra dele. Comecem a ocupação, entrem em guerra contra ele. Hoje mesmo começarei a infundir pavor e medo de vocês em todos os povos debaixo do céu. Quando ouvirem da fama de vocês, tremerão e ficarão angustiados. Do deserto de Quedemote enviei mensageiros a Seom, rei de Hesbom, oferecendo paz e dizendo: deixa-nos passar pela tua terra, iremos somente pela estrada. Não nos desviaremos nem para a direita nem para a esquerda. Por prata nos venderás tanto a comida que comermos como a água que bebermos. Apenas deixe-nos passar a pé, como fizeram os descendentes de Esaú que habitam em Seir e os moabitas que habitam em Ar. Assim chegarei ao Jordão e através dele à terra que o Senhor, o nosso Deus, nos dá. Mas Seom, rei de Hesbom, não quis deixar-nos passar, pois o Senhor, o Deus de vocês, tornou-lhe obstinado o espírito e endureceu-lhe o coração, para entregá-lo nas mãos de vocês, como hoje se vê. O Senhor me disse: estou entregando a você Seom e a sua terra. Comece a ocupação, tome posse da terra dele. Então Seom saiu à batalha contra nós em Jaza, com todo o seu exército. Mas o Senhor, o nosso Deus, entregou-o a nós e o derrotamos, a ele, aos seus filhos e a todo o seu exército. Naquela ocasião, conquistamos todas as suas cidades e as destruímos totalmente, matando homens, mulheres e crianças, sem deixar nenhum sobrevivente. Tomamos como presa somente os animais e o despojo das cidades que conquistamos. Desde Aroer, junto ao ribeiro do Arnon, e a cidade que fica no mesmo vale, até Gileade, não houve cidade de muros altos demais para nós. O Senhor, o nosso Deus, entregou-nos tudo. Somente da terra dos Amonitas vocês não se aproximaram, ou seja, toda a extensão do vale do rio Jaboque e as cidades da região montanhosa, conforme o Senhor, o nosso Deus, tinha ordenado. Depois voltamos e subimos rumo a Bazã. Og, rei de Bazã, atacou-nos com todo o seu exército em Edrei. O Senhor me disse: não tenha medo dele, pois eu o entreguei em suas mãos com todo o seu exército, e dei-lhe também a terra dele. Você fará com ele como fez com Seom, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom. Então o Senhor, o nosso Deus, também nos entregou em nossas mãos Og, rei de Bassã, e todo o seu exército. Nós os derrotamos, sem deixar nenhum sobrevivente. Naquela ocasião, conquistamos todas as suas cidades. Não houve cidade que não tomássemos. Foram 60 cidades em toda a região de Argob, reino de Og, em Bassã. Todas essas cidades eram fortificadas com muros altos e com portas e trancas. Além delas, havia muitas cidades sem muros. Nós as destruímos completamente, tal como havíamos feito com Seom, rei de Hesbom, destruindo todas as cidades, matando também os homens, as mulheres e as crianças. Mas os animais todos e os despojos das cidades tomamos como espólio de guerra. Foi assim que, naquela ocasião, tomamos desses dois reis amorreus o território a leste do Jordão, que vai desde o ribeiro do Arnon até o monte Hermon. Os sidônios chamam o Hermon de Sirion e os amorreus o chamam Senir. Conquistamos todas as cidades do Planalto e toda a Gileade e também toda a Bazã, até Salcá e Edrei, cidades do reino de Og, em Bazã. Og, rei de Bazã, era o único sobrevivente dos Refaíns. Sua cama era de ferro e tinha, pela medida comum, 4 metros de comprimento e 1,80 m de largura. Ele ainda está em Rabá dos Amonitas. Da terra da qual tomamos posse naquela época, o território que vai de Aroer, junto ao ribeiro do Arnon, até mais da metade dos montes de Gileade com suas cidades, dei-o às tribos de Ruben e de Gade. O restante de Gileade e também toda a Bazã, o reino de Og, dei-o à metade da tribo de Manassés.
Toda a região de Argob em Bazã era conhecida no passado como a terra dos Refaíns. Jair, um descendente de Manassés, conquistou toda a região de Argob até a fronteira dos Gessuritas e dos Maacatitas. Essa região recebeu o seu nome, de modo que até hoje Bazã é chamada Povoados de Jair, e desde Gileade a Maquir. As tribos de Ruben e de Gade dei a região que vai de Gileade até o ribeiro do Arnom. A fronteira passava bem no meio do vale, e até o vale do Jaboque, na fronteira dos Amonitas. Dele também a Arabá, tendo como fronteira ocidental o Jordão, desde Quinerete até o mar de Arabá, que é o mar salgado, abaixo das encostas do Pisga. Naquela ocasião, eu lhes ordenei o seguinte: o Senhor, o Deus de vocês, deu-lhes esta terra para que dela tomem posse. Todos os guerreiros devem marchar à frente dos seus irmãos israelitas, armados para a guerra. Deixem nas cidades que lhes dei as mulheres, as crianças e os grandes rebanhos que eu sei que vocês possuem, até que o Senhor conceda descanso aos seus outros irmãos israelitas, como deu a vocês, e tomem eles posse da terra que o Senhor, o Deus de vocês, está dando a eles, do outro lado do Jordão. Depois vocês poderão retornar, cada um à propriedade que lhes dei. Naquela ocasião, também ordenei a Josué: você viu com os seus próprios olhos tudo o que o Senhor, o Deus de vocês, fez com estes dois reis. Assim o Senhor fará com todos os reinos pelos quais vocês terão que passar. Não tenham medo deles. O Senhor, o Deus de vocês, é quem lutará por vocês. Naquela ocasião, implorei ao Senhor: ó soberano Senhor, tu começaste a mostrar a teu servo a tua grandeza e a tua mão poderosa. Que Deus existe no céu ou na terra que possa realizar as tuas obras e os teus feitos poderosos. Deixa-me atravessar, eu te suplico, e ver a boa terra do outro lado do Jordão, a bela região montanhosa e o Líbano. Todavia, por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e não quis me atender. Basta, ele disse, não me fale mais sobre isso. Suba ao ponto mais alto do Pisga e olhe para o oeste e para o norte, para o sul e para o leste. Veja a terra com os seus próprios olhos, pois você não atravessará o Jordão. Portanto, dê ordens a Josué, fortaleça-o e encoraje-o, porque será ele que atravessará à frente deste povo e lhes repartirá por herança a terra que você apenas verá. Então ficamos acampados no vale, diante de Bet-peor. Vamos agora a Lucas 6, a partir do versículo 12. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolos: Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Jesus desceu com eles e parou num lugar plano. Estava ali muitos dos seus discípulos e a imensa multidão procedente de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e Sidom, que vieram para ouvi-lo e serem curadas de suas doenças. Os que eram perturbados por espíritos imundos ficaram curados, e todos procuravam tocar dele, porque dele saía poder que curava a todos. Olhando para os seus discípulos, ele disse: Bem-aventurados vocês, os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. Bem-aventurados vocês que agora têm fome, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados vocês que agora choram, pois haverão de rir. Bem-aventurados serão vocês quando os odiarem, expulsarem e insultarem e eliminarem o nome de vocês como sendo mau, por causa do Filho do Homem. Regozijem-se nesse dia e saltem de alegria, porque grande é a recompensa de vocês no céu. Pois assim os antepassados deles trataram os profetas. Mas ai de vocês, os ricos, pois já receberam sua consolação. Ai de vocês que agora têm fartura,
porque passaram fome. Ai de vocês que agora riem, pois haverão de se lamentar e chorar. Ai de vocês quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados deles trataram os falsos profetas. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo: amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não o impeça de tirar-lhe a túnica. Dê a todo o que lhe pedir. E se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que o devolva. Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam aos que os amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem, e não serão condenados. Perdoem, e serão perdoados. Deem, e lhes será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Vamos agora ao Salmo 67. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, a tua salvação entre todas as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. Exultem e cantem de alegria as nações, pois governas os povos com justiça e guia as nações na terra. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. Que a terra dê a sua colheita e Deus, o nosso Deus, nos abençoe. Que Deus nos abençoe e os temam todos os confins da terra. Por fim, vamos a Provérbios 11, versículo 27. Quem procura o bem será respeitado, já o mal vai de encontro a quem o busca. Para iniciar a nossa meditação do dia de hoje, vamos fazer juntos um exercício de respiração para esvaziar a nossa mente de pensamentos e preocupações, permitindo que esses ensinamentos se aprofundem dentro de nós. Vamos lá? Então sente-se ou deite numa posição confortável, de preferência com a sua coluna reta. Inspire pelo nariz profundamente. Inspira. Repita mentalmente: Deus é a minha rocha. E solta todo o ar. Mais uma vez, inspira profundamente. Repita mentalmente: Deus é a minha rocha. Solta todo o ar. Mais uma vez, inspira. Repita mentalmente: Deus é o meu guia. E solta todo o ar. Muito bem.
pode parar de interferir na sua respiração. Deixe agora, nos próximos 5 minutos, que essas palavras envolvam seu coração. Com base nos ensinamentos que ouvimos, se abra e ouça tudo o que vier à sua mente sobre eles, sem julgar se é algo bom ou ruim. Pense sobre a relação desses ensinamentos com a sua vida. Qual o impacto deles para você? Se algo te incomoda, se você gostaria de mudar alguma coisa. Deixe que a música te guie, te leve a encontrar as respostas que você busca. Concentre-se nas sensações que você for percebendo. Se você se sente bem, aproveite e absorva a sensação boa. Se você estiver com algum tipo de sensação ruim, deixe que ela venha à tona, saia de dentro de você e permita que essa limpeza seja feita em seu coração com a ajuda de Deus. Somente se permita sentir. Se você se distrair com alguma coisa durante os próximos minutos, simplesmente volte o seu foco para a sua respiração e se concentre novamente. Eu estarei com você aqui o tempo todo e vou te avisar quando chegar o momento de encerrarmos. Prontos? Então vamos lá.
Muito bem, ótimo trabalho. Respire mais uma vez profundamente, bem profundamente. Repita mentalmente: em Deus eu confio, e solta todo o ar. Lentamente volte a sentir o seu corpo e gentilmente abra os seus olhos. Olhe ao seu redor e nessa vibração de gratidão, harmonia e tranquilidade, vamos agora conversar com Deus. Coloque em suas palavras, com toda a sinceridade do seu coração, as suas necessidades, preocupações, desejos e expectativas para o dia de hoje. Peça ajuda, sabedoria, orientação, cura ou simplesmente agradeça. Confie a Deus todo o seu coração. Acredite que Ele vai te ouvir porque Ele existe e acredite que Ele vai te ajudar porque Ele o fará. Eu vou deixar os próximos 2 minutos para você abrir o seu coração para Deus e ao final desse tempo eu te aviso e volto para finalizarmos juntos a nossa oração. Muito bem. Vamos juntos encerrar nossa oração? Senhor meu Deus, aqui estamos em Tua santa presença para agradecer o fôlego de vida que nos tem dado e também por toda a provisão e bênçãos que tens trazido à nossa vida. Agradecemos por mais esse dia de conexão com a Tua santa palavra e pedimos que nos dê lucidez, bom senso e discernimento para entender e gravar cada ensinamento em nosso coração. Não nos permita cair em falsas ilusões e que a nossa vontade seja cada vez mais próxima da Tua vontade. Protege, Senhor, as nossas famílias, protege a todos aqueles que amamos e nos torna capazes de amar também os nossos inimigos. Que todos sejam libertos das tentações do mundo e dos enganos da carne. Nos dá paciência, Senhor, para entendermos que o Teu tempo é diferente do nosso e que a Tua sabedoria e o Teu direcionamento
são maiores e mais perfeitos do que muitas vezes podemos compreender. Mostra-nos sempre a luz da Tua verdade e torna a cada um de nós um instrumento do Teu amor. Tudo isso lhe pedimos humildemente, em nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém. A Deus toda a honra e toda a glória. E chegamos ao fim do nosso momento com Deus de hoje. Espero que você esteja se sentindo muito bem, leve e preenchido pela sabedoria e pelo amor de Deus. Desejo que a nossa prática de hoje tenha nos aproximado e nos feito sentir ainda mais a presença de Deus em nossa vida. Nossa meia horinha com Deus de hoje chega ao fim, mas que bom é saber que Ele está disponível para nós 24 horas por dia. Agradeço por sua companhia, que a paz de Deus seja sobre a sua vida e até o nosso encontro de amanhã. Tchau! Não esquece de se inscrever aqui no canal, clica no sininho das notificações, curta esse vídeo para ajudar o YouTube a levar a palavra de Deus para mais pessoas, compartilha com algum irmão o nosso projeto e deixe nos comentários qualquer dúvida ou sugestão que você tiver. Obrigada pela sua companhia e até o próximo vídeo.